há mais ou menos uns 3 anos atrás. E essas mensagens tem quase todas no YouTube da igreja, você pode conferir lá. A única que não tem é exatamente essa que nós vamos ver hoje à noite, da igreja de Sardes. Então vamos ler em nome de Jesus. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra vocês. Contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai de misericórdia, rogamos nesse instante que o Senhor nos ajude na compreensão desse texto, nos instrua pelo exemplo dessa igreja, para que a gente aprenda a temer ainda mais o Teu nome, a Te amar ainda mais, a viver para Ti e devotar o nosso coração a Ti ainda mais. Que o Senhor nos socorra, Pai, e nos oriente, pois precisamos compreender com profundidade, com seriedade, com discernimento a Tua vontade. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, gratos, todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. A cidade de Sardes foi fundada por volta do ano 1200 a.C. Ela era a capital do antigo e poderoso reino da Lídia. Ela estava situada a 60 quilômetros da cidade de Tiatira e ficava localizada entre a planície do rio Hermo e do monte Timolo. Sardes era dividida em 2 partes. Tinha a parte baixa, onde se trabalhava agricultura, pecuária, etc. E a parte alta, onde ficavam os templos, os palácios, etc. Sua acrópole ficava no topo de uma das colinas, com precipícios de até 460 metros de altura nos 3 lados da muralha, tornando Sardes uma potência militar estratégica. Devido a essa posição privilegiada, seu exército era considerado invencível. E suas muralhas eram tidas por intransponíveis. Quem aqui já assistiu o Game of Thrones, lembra lá do chamado, parece que é Castelo de Ferro, onde os acessos são, a Ilha de Ferro, onde os acessos são difíceis e coisas do tipo. Trazendo esse ponto só para os irmãos terem uma noção do que significava Sardes. A cidade, ela foi a primeira no mundo antigo a produzir moedas de prata e de ouro, chegando a ser uma das cidades mais ricas da Ásia Menor no reinado de Giges. Sardes começou a entrar em ruínas, em declínio, quando Creso, filho de Giges, resolveu atacar Ciro,
o rei da Pérsia. E ao perder uma batalha importante, Creso se refugiou na Acrópole, em cima da colina, acreditando que ali estava mais que seguro contra o seu inimigo. Todavia, enquanto estava situado no alto da colina, um de seus soldados descuidados deixou seu capacete cair fora da muralha e desceu para buscar. Um dos soldados do exército de Ciro viu aquele descuido e observou que tinha uma fenda na muralha que dava para ser escalada, onde não havia vigilância o suficiente. Um grupo de guerreiros, então, subiu pela fenda, entrou na cidade, abriu os portões e em 14 dias Sardes foi conquistada por Ciro. No ano 214 a.C., Sardes passa pela mesma situação de derrota com Antíoco III. Quando chegamos na era romana, Sardes ficou conhecida como a Sardes Cesariana, pois criaram uma moeda própria com a imagem de César Augusto, em homenagem por ele ter ajudado a reconstrução da cidade após um terremoto devastador no ano 17 depois de Cristo. A padroeira da cidade de Sardes era a deusa Artemis, também conhecida como Cibele. Os cidadãos de Sardes tinham profundo interesse por temas como imortalidade, adoração religiosa, tudo girando em torno da natureza, do ciclo de fertilidade e na vida além da morte. Uma última curiosidade sobre Sardes é que ela abrigava uma enorme comunidade de judeus. Quando estes foram enviados para lá, na diáspora, no tempo de Antíoco Epifânio III. Pois bem, foi para os cristãos dessa cidade, que viviam ali, que Jesus está escrevendo exatamente esta carta. Veja comigo o versículo número 1, parte A. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Só até aí, preste atenção. Em sua apresentação, nosso Senhor mostra 2 aspectos de sua soberania. Primeiro, ele tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, ele tem a plenitude, a completude, a totalidade do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo rapidinho em Isaías, para você ter uma ideia do que o texto está querendo falar sobre a plenitude do Espírito de Deus. Capítulo número 11. Versos de número 1 e 2. Isaías 11, versos 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Isso é uma profecia referente a Jesus Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja, são 7 características do Espírito Santo. Jesus está dizendo então aqui em Sardes que ele é quem instrui o Espírito Santo a trazer um avivamento, vida verdadeira sobre aqueles que estão mortos. Aqueles que estão mortos espiritualmente. A igreja de Sardes era uma igreja que estava morta espiritualmente. Ela precisava de vida. Ela precisava que o Espírito Santo a avivasse. Somente uma ação plena do Espírito de Deus sobre eles é que traria de volta a verdadeira vida espiritual que eles gozaram no início
da sua evangelização. Jesus já tinha falado sobre os 7 Espíritos de Deus no capítulo 1, versículo 4 do livro de Apocalipse. E os estudiosos acreditam que esta seja uma referência à natureza sétupla do Espírito Santo, de acordo com Zacarias 4, versos 2 e 10. O segundo aspecto da soberania de Cristo aqui é que ele tem em suas mãos as 7 estrelas. O que significa as 7 estrelas? São os 7 pastores das 7 igrejas. Ele tem o controle final sobre os 7 pastores das igrejas que receberam estas cartas. Aqueles que devem pregar a palavra que gera vida. Lembrando que esse controle que Cristo tem sobre as 7 estrelas, sobre os 7 pastores, é tanto para avivá-los, quanto para removê-los, quanto para tirá-los do lugar de seu pastorado. Então, logo após a sua apresentação, que nós temos aqui no versículo 1, face A, Jesus divide a carta em 3 atos gerais. Em 3 atos gerais. Quais são esses atos? Em primeiro lugar, o primeiro ato é o ato de repreensão. Repreensão. Aquela igreja precisava voltar à realidade, e a forma mais rápida disso acontecer era sendo informada da sua real condição espiritual diante de Deus. Ela está sendo repreendida por se acomodar ao passado, viver uma fama sem conteúdo, viver de fachada espiritual, se mostrar uma coisa perante os homens e ser totalmente outra diante de Deus. Veja comigo o verso de número 1, parte B. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Observe, nenhuma palavra de Cristo aqui é colocada por acaso. Ocorre que Sardes era uma cidade que vivia das glórias do passado. Era típico dos seus moradores ostentarem um discurso de glória e de poder, quando mais nada daquilo era verdade na atualidade. Sardes tinha perdido importância para Pérgamo. Sardes não tinha mais o poderio militar e nem era tão importante politicamente como já foi no passado. Em suma, eles ostentavam o nome de que eram poderosos, mas na verdade eram fracos, cheios de falhas e de cicatrizes das derrotas sofridas no passado. A igreja em Sardes estava nessa mesma condição fantasiosa da cidade diante de Deus. A igreja ostentava o nome de crente, ostentava a fama de cristãos, que vivia pujantemente diante dos homens, mas diante de Cristo, a real condição daquela igreja era de morte. Tem fama de que vive, mas está morta. A morte dessa igreja é destacada em 2 pecados graves. Quais são esses pecados? Primeiro, demonstração de obras sem integridade. Demonstração de obras sem integridade. Veja comigo o verso de número 2, parte B. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Perceba. Enquanto a igreja de Tiatira tinha uma obra de amor, fé, serviço e perseverança de qualidade, em Sardes essas obras existiam também. O problema é que existiam sem qualidade, existiam sem a pureza cristã. As obras que a igreja de Sardes estava praticando não recebia da parte de Deus o carimbo de autênticas. O carimbo de puras, honestas, verdadeiras, completas, perfeitas. Para os homens, eles mostravam grande quantidade de obras. Mas diante de Deus, o que estava contando não era a quantidade das obras, mas a qualidade das obras que eles ofereciam. Porque eram obras de corações mortos espiritualmente. Era o mero fazer por fazer. O mero cumprir tabela, sem paixão,
sem o verdadeiro amor por Deus e pelo próximo. Eles iam à igreja só para cumprir a agenda semanal. O sentido de repreensão aqui, para você ter ideia do quão grave isso aqui, é o mesmo que aconteceu com o rei Belsazar, no livro de Daniel 5:27. Quando Deus disse a Belsazar, suas obras foram pesadas na balança e achadas em falta. Quando Jesus fala das obras na presença do meu Deus, ele está realçando o seu ministério de mediador do povo diante do Pai. Mas principalmente que seu juízo em cima daquelas obras, referente àquelas obras, está de acordo com o juízo de Deus sobre aquele tipo de obras praticadas. Então, esse era o primeiro pecado pelos quais eles estão sendo repreendidos. Obras sem qualidade, obras sem piedade. Segundo pecado, se deixar influenciar pelo paganismo local. Se deixar influenciar pelo paganismo ao redor, pelo paganismo vizinho. No versículo 4, face A, diz assim: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Só até aí. Veja esse termo, não contaminaram as suas vestes. Observe, as vestes nos escritos bíblicos é um símbolo da conduta moral, do estilo de vida de alguém. A cidade de Sardes, ela era muito famosa pela sua indústria de roupas. Ela era muito famosa pela sua indústria de lã, e lã para roupas luxuosas. Jesus então pega esse gancho, usa o termo vestes, rimatia no grego, para dizer que a maior parte dos membros daquela igreja se deixou influenciar pela cultura pagã ao seu redor. Se deixou contaminar sua conduta moral. Diferentemente das demais igrejas, a igreja em Sardes não era perseguida nem por judeus, nem por pagãos. Os cristãos que ali viviam tranquilamente, sem nenhuma perturbação. Todavia, essa paz que Sardes vivia era uma paz como fruto da sua acomodação ao sistema de vida local. Era uma igreja que não ia de encontro ao paganismo do local. Era uma igreja que não pregava contra pecado. Era uma igreja que não pregava contra as heresias judaicas. Era uma igreja que se adaptou ao estilo de vida pagão da cultura local, convivendo pacificamente com isso. O comentarista George Led acredita que a indiferença espiritual era causada pelo fato de os cristãos de Sardes desejarem adaptar-se às luxúrias e os prazeres do ambiente pagão. Pois bem, Jesus está repreendendo seriamente a igreja de Sardes aqui, a fim de que ela perceba que está vivendo uma mentira em nome de Deus. Ela é uma igreja que nem é sal e nem é luz. Ela é uma igreja cujo sal já perdeu o sabor, se tornou insípido. Ela tem uma bela fachada de vida espiritual. Ela não tem problemas com os judeus. Ela também não tem problemas com os romanos. Ela simplesmente existe como indiferente. Por quê? Porque ela está morta. Ela não incomoda. Esses dois aspectos de obra sem qualidade e de se deixar influenciar pelo mundo, de permitir que o mundo, a mentalidade do mundo, as ideias do mundo adentrasse pelas suas portas, são evidências de que eles, os crentes daquela igreja, estão mortos e precisam sair urgentemente dessa condição. Então, o nosso primeiro princípio geral, nosso primeiro ato geral que temos aqui é o ato de repreensão por causa desses dois pecados. Há um segundo ato geral que Cristo traz nessa carta. É o ato de encorajamento. Encorajamento. Os irmãos ali naquela cidade precisavam ser orientados no que fazer para sair daquela situação de morte em que se encontravam. Jesus, então, os exorta, os encoraja
a fazer 3 coisas. Quais são? Primeiro, vigiar e fortalecer o que ainda resta de bom entre eles. Vigiar e fortalecer o que ainda resta de bom entre eles. No versículo 2, parte A, Jesus disse: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Observe, nosso Senhor vai na história deles, na história, relembrá-los que foi por falta do mínimo de vigilância que tanto Ciro quanto Antíoco III conseguiram vencer a cidade de Sardes. A igreja está sendo exortada pela mesma falta de vigilância em sua vida espiritual. A mensagem aqui é: acorde, desperte, fique ligado, esteja alerta, não durma. Porque, espiritualmente falando, eles tinham baixado a guarda contra as influências do mundo pagão ao seu redor. A igreja estava dormindo e sendo profundamente influenciada pelo estilo de vida pagão. Aquele então era tempo de acordar, tempo de despertar, tempo de se mostrar alerta contra esses perigos espirituais. Ao mesmo tempo, a igreja devia fortalecer ainda os que restavam de bom entre eles, os que restavam de fiéis entre eles, pois até esses, Jesus disse, já estavam morrendo. Até os fiéis já estavam sendo prejudicados por aqueles crentes que não queriam nada com Cristo, que não queriam nenhum compromisso com a obra de Deus. É aquela velha historinha da fruta podre que começa a apodrecer as demais. O termo fortalecer aí nesse texto, esterion no grego, tem a ideia de escorar algo para não cair. Como que quem coloca uma escora para não cair. Estabelecer algo para fortalecê-lo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que ainda tinha um grupo pequeno de crentes fiéis ali, que mantinha o genuíno evangelho vivo, e esse pequeno grupo precisava ser fortalecido, ser encorajado, escorado para não cair, como a maioria já tinha caído, no paganismo local, na indiferença do paganismo local. Então, este é o primeiro encorajamento que nós temos aqui no princípio da exortação. O segundo é lembrar o evangelho que receberam e ouviram. Eles precisavam lembrar, rememorar o evangelho que eles ouviram lá no início, versículos número 3, face A. Veja comigo, por favor. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Vamos ficar só até aí. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Veja, os estudiosos acreditam que o evangelho chegou a Sardes por meados dos anos 50. E com isso já se fazia bastante tempo que a primeira geração de crentes daquela igreja tinha experimentado o poder do ensino dos apóstolos. Esta carta está sendo escrita para eles aqui por volta do ano 95 depois de Cristo. Então, já se fazia aí 45 anos. No entanto, a segunda geração já não levava o evangelho tão a sério quanto a primeira costumava fazer, sendo necessário ser chamado a relembrar, a rememorar o ensino que ouviram. Os 2 verbos que temos aqui mostram como eles chegaram ao conhecimento do evangelho. Eles receberam por meio da tradição apostólica e receberam pelo ensino da igreja. Então, eles deviam lembrar tudo isso, deviam fortalecer esta mensagem, mas principalmente, e esse é o terceiro ponto, eles deviam praticar o evangelho em arrependimento. Em terceiro lugar, o terceiro ponto da exortação e do encorajamento de Cristo para essa igreja é que eles deviam praticar o evangelho em arrependimento. Ainda no versículo número 3, na parte central do versículo, Jesus disse: guarde-o e arrependa-se. Note, a lembrança, a pesquisa profunda de como os pais daquela igreja viveram o evangelho no passado, devia levá-los a arrepender-se e a praticar a palavra de Deus. O termo guardar aqui tem o sentido de obedecer. Obedecer na prática, executar.
Sardes mostraria sua verdadeira vida espiritual praticando tudo o que recebeu dos apóstolos. Todo o ensino que recebeu dos apóstolos. Logo, isso devia levar eles ao quê? Ao arrependimento. Eles deviam se arrepender daquela vida imiscuída, misturada, eclipsada com o paganismo. Deviam se arrepender da vergonha que estavam tendo do evangelho. O grande pecado daquela igreja em Sardes era que eles estavam tendo vergonha do evangelho. Eles não confrontavam o paganismo local, porque eles queriam ser aceitos dentro do paganismo local, junto com Cristo, e tudo misturado. Então, eles deviam se arrepender disso e viver piedosamente para a glória de Deus naquele mundo pagão. Esta era a exortação, este era o encorajamento. No entanto, Jesus foi contundente em dizer o que lhes aconteceria caso eles não se arrependessem. Se eles não se arrependessem, o que aconteceria com eles? Volte comigo, por favor, ao capítulo número 3, versículo número 3, parte B. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Vir como um ladrão é um termo usado nos evangelhos e nas cartas, referindo-se à segunda vinda de Cristo. Ela será de surpresa, sem um dia e hora marcados. No caso específico aqui, Jesus está falando que virá com juízo sobre eles. Se eles não se arrependerem daquele estilo de vida pagão que eles estavam vivendo, daquele estilo de vida de fachada espiritual, eles podiam esperar um juízo, isso fica até redundante, mas eles podiam esperar um juízo inesperado. Um juízo sem aviso, a qualquer momento. Quando menos se desse fé, Jesus chega e vingaria a sua honra sobre eles. Vejam que Cristo está sempre lembrando a eles de vigiar. Vigiar. Porque a história diz que eles sofreram derrotas militares exatamente porque alguém não vigiou. A cidade de Sardes sofreu derrotas porque alguém não vigiou. Portanto, assim devem eles, os crentes, se mostrarem também vigilantes, atentos, espertos a tudo o que nosso Senhor está dizendo, para não serem apanhados de surpresa na virada da noite com a vinda de Cristo sobre eles. Pois bem, até aqui, meus irmãos, podemos ver que Jesus já repreendeu, em primeiro lugar, agora encorajou a igreja de Sardes. No entanto, suas palavras convocam Sardes a um último ato. Qual é o último ato geral? É o ato do desafio. O ato do desafio. O grande desafio de Cristo para aquela igreja era fazer com que os poucos que não se contaminaram com o paganismo local se mantivessem puros, olhando sempre para os dias triunfantes que viveriam com Cristo. Olhando para o alto, olhando para a frente, olhando para Cristo. Veja comigo o verso de número 4, por favor. Diz assim: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Sempre um pequeno grupo. Sempre um remanescente. Nunca a maioria. É interessante ver como tem pessoas que se impressionam com a maioria, que se impressionam com multidão, que se impressionam com igrejas cheias, igrejas lotadas. Veja o que o texto está dizendo. É sempre uma minoria, sempre poucos. Pode olhar na história de Gênesis e Apocalipse que você vai encontrar os fiéis ao Senhor sempre foi um remanescente, um pequeno rebanho. Nunca foi multidão e multidão sobre multidão. Então veja, essas poucas pessoas, Jesus está dizendo, andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Um grupo pequeno de pessoas se mantinham santo na igreja, separado, vivendo a mensagem do evangelho, não aceitando o estilo de vida promíscua e das luxúrias do mundo pagão ao seu redor. Jesus promete que eles andarão vestidos de branco com ele, pois são
dignos. Quando os cidadãos romanos recebiam os guerreiros que vinham das batalhas, eles se vestiam de branco para celebrar a vitória militar. Os poucos crentes fiéis de Sardes deviam ter isso sempre na memória. A promessa de que eles andariam triunfantemente com Cristo no cortejo de sua vitória final quando ele voltasse. É isso que está dizendo aqui. Pois bem, esses irmãos foram desafiados a serem vencedores com Cristo e na sua gloriosa vinda. Veja o verso de número 5, por favor. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Observe, o vencedor é alguém que receberá vestiduras brancas do triunfo de Cristo. Além disso, jamais sofrerá a vergonha, o dano de ter seu nome riscado do livro da vida. Preste atenção aqui, que isso aqui é muito importante. Aqui há muita confusão na interpretação desse texto, pois os arminianos usam para provar que alguém pode perder a salvação, que alguém pode ter o nome apagado do livro da vida. Ó, tá vendo? Se você não for fiel, Jesus vai riscar o seu nome do livro da vida. Se você pecar, Jesus risca o seu nome do livro da vida. Será que é isso mesmo? Moisés pediu para que Deus apagasse seu nome do livro que Deus escreveu, em Êxodo 32, 32. O salmista também pede que Deus risque o nome dos seus inimigos do livro dos vivos. Por que isso? O que significa? Essas possibilidades eram ventiladas porque as nações antigas, elas riscavam os nomes daqueles cidadãos que eram condenados à morte. Tanto no judaísmo quanto no mundo greco-romano, aqueles que eram condenados à morte, eles tinham o nome riscado do livro de rol dos cidadãos da cidade e do império. É o que nós chamamos hoje de CPF cancelado. Já ouviu falar? CPF cancelado. Mas o pano de fundo histórico mais próximo aqui é que os cidadãos romanos que se negavam a adorar a César eram riscados da cidadania romana, perdendo seus direitos. Aqueles que não queriam adorar a César, os procônsulos das cidades, riscavam o nome deles e eles perdiam todos os direitos, todas as garantias que a cidadania romana prestava a eles, beneficiava a eles. Pois bem, o que nosso Senhor está dizendo aqui então é que aqueles irmãos deviam permanecer firmes, porque o mundo pode até riscar os nomes deles de seus registros, mas Jesus jamais apagará o nome deles do livro mais importante de todos, que é o livro da vida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Está afirmando que aqueles que andam fielmente em sua presença podem descansar tranquilos na garantia de sua salvação. Podem descansar sossegados, sem problemas. Esses que andam fielmente jamais terão os nomes apagados. Jamais. Um bom entendimento sobre a doutrina da perseverança dos santos, sendo abordada em todos os seus aspectos e contexto, torna esse texto muito mais claro. Cristo também diz, irmãos, aqui, que assim como eles confessaram fielmente seu nome aqui na terra, ele confessará o nome de cada um deles na presença de Deus Pai e de todos os anjos. Essas palavras, elas ecoam do que está escrito em Mateus 10, 32. Tudo o que eles deviam fazer era se arrepender dos pecados denunciados e serem fiéis até o fim. O versículo 6, então, encerra a carta com a chave de ouro dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Permita-me concluir
com algumas aplicações extraídas dessa carta para as nossas vidas. Quais são essas aplicações, pastor? Em primeiro lugar, primeira aplicação. Deus conhece o cristão que o serve verdadeiramente e aquele que não o serve. Deus sabe quem o serve verdadeiramente e quem não serve. A maioria dos crentes de Sardes até demonstravam servir a Deus, mas na verdade não serviam. Suas obras não eram íntegras, tinham aparência de vivos espiritualmente, mas na verdade estavam mortos diante de Deus. Meus irmãos, engana-se quem acha que pode servir a Deus de qualquer jeito. Engana-se quem acha que pode servir a Deus de maneira relaxada, apenas para enganar os irmãos, achando que o Senhor não está vendo a sua real condição espiritual. Inúmeros são os que frequentam templos evangélicos apenas como mera agenda semanal. Até dizimam, ofertam, participam de certas programações, mas não de todo o coração e alma. Parecem vivos, mas estão mortos. Há um filme antigo que passava muito na sessão da tarde, cujo título é Um Morto Muito Louco. Uma boa parte aqui de quem teve ali a adolescência na década de 90 assistiu esse filme chamado Um Morto Muito Louco. Nesse filme, um homem morto, ele é carregado por dois jovens, dois rapazes, para todos os lados, como se estivesse vivo. Mas, na verdade, ele está morto. Assim é a situação espiritual de muitos que se dizem crentes hoje na igreja. São mortos muito loucos. Mortos muito loucos. Andam para cima e para baixo como se estivessem vivos, mas na verdade estão mortos. São cadáveres espirituais. São cadáveres espirituais. Aí eu pergunto, será que você que me ouve ainda hoje à noite está vivo diante de Deus? Será que você que me ouve hoje, está vivo espiritualmente ou já está morto? Como saber se ainda estou vivo diante de Deus, pastor? Como saber? Simples. Faça a seguinte pergunta. Eu ainda amo Deus sobre todas as coisas? Eu ainda amo ler a sua palavra? Eu ainda amo orar a Ele? Amo a igreja dEle? Eu ainda sinto anseios pelas coisas celestiais, pelos valores celestes, pelos princípios de Deus? Eu estou disposto a perseverar na fé em meio às crises que eu sofro? Eu amo contribuir financeiramente com a obra de Deus. Eu amo contribuir com mão de obra para a obra de Deus. Eu amo evangelizar os perdidos. Eu amo falar de Cristo para as pessoas. Analise seu coração. Analise sua alma. Veja se você ainda tem aquele amor que você tinha lá no início da sua fé. Veja se você ainda tem o mesmo encanto, o mesmo brilho, a mesma empolgação. Se a palavra de Deus ainda impacta a sua alma. Se a mensagem do Evangelho ainda tem sentido para a sua história. Porque a igreja de Sardes estava morta. Ela parecia que estava viva. Ela ia para o culto, ela fazia tudo direitinho, mas ela estava morta. Ela fazia aquilo só por fazer. Por mera religiosidade. Quantos não estão assim na igreja moderna? Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 13:5, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Examinem. Faça uma autoanálise e responda. Você está vivo espiritualmente diante do Senhor ou você já morreu? O fogo apagou dentro do seu coração e você não percebeu. O Espírito Santo já saiu de você e você não percebeu, como aconteceu com Sansão. Que Sansão, quando foi para a última batalha dele, o texto disse, e o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele e ele não percebeu. Era o que estava acontecendo com Sardes. Tenha cuidado, meu irmão, para não viver apenas da fama que é crente. Todo mundo no seu trabalho sabe que você é crente. Todo mundo sabe na sua vizinhança que você é crente. Você tem fama de crente em tudo que é lugar, sem ser crente de verdade.
sem ser crente no seu íntimo. A vida cristã não pode ser uma vida de fachada espiritual. Por que, meus irmãos, eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta, por que aqui nessa igreja nós não temos departamento de evangelismo? Nunca fizeram essa pergunta? Por que aqui na Igreja Batista Memorial nós não temos departamento de evangelismo? Porque não adianta a gente departamentalizar o evangelismo e termos uma vida que não reflete o que a gente prega. Não adianta você sair entregando folheto no meio da rua e em sua casa você falar palavrão e no seu trabalho você ser um irresponsável. Você ser um cristão mal afamado. O maior evangelismo é a sua vida. O maior evangelismo é o que você vive, é o que você diz, é o que você fala, é como você se comporta. Não adianta sairmos aqui fazendo campanhas de evangelismo, pregando de praça em praça e sermos gente irresponsável, comprar fiado e não pagar, ser um patrão irresponsável, ser um funcionário irresponsável, ser um marido irresponsável, ser uma esposa irresponsável, ser um filho irresponsável. Não adianta! Nossa mensagem não terá eficácia, nossa mensagem não terá poder. Porque nós estaremos como Sardes, fachada de que vive, mas estamos mortos. Segunda aplicação que temos aqui. Deus nos encoraja à vigilância espiritual constante contra o mundanismo ao nosso redor. Contra o mundanismo ao nosso redor. A maioria dos cristãos de Sardes se deixou influenciar, contaminando as vestes com o estilo de vida do paganismo local, prejudicando profundamente o relacionamento deles com o Senhor. Eles precisavam então despertar, acordar, se levantar, lembrar o que aconteceu com a cidade, porque um soldado não vigiou. Porque um soldado não vigiou, a cidade foi destruída. Assim, meus irmãos, é com a vida de cada cristão que baixa a guarda da vigilância espiritual e começa a se encantar com os valores e o estilo de vida deste mundo. É um pouco de Big Brother hoje, uma saída com os amigos mundanos amanhã, um domingo de churrasco e cerveja na casa do primo para não desagradar, faltar um culto de domingo para ir ao aniversário do sobrinho, trocar o culto de oração por uma noitada de série da Netflix, é a hora extra no trabalho que impede de congregar, e por aí se vai. E por aí se vai. Quando se dá por fé, o mundo já entrou no coração, o mundo já tomou de conta do coração, as coisas de Deus começam a perder o sabor, começam a perder o encanto, e as fantasias do mundo agora são jogadas para dentro das nossas almas como um alimento. Jesus disse que foi quando todos dormiram que veio o inimigo e semeou o joio. É exatamente quando baixamos a guarda espiritual que o diabo começa a lançar sementes de prazeres mundanos em nosso coração, e elas vão germinando e germinando, germinando até que se torna um imenso matagal de pecados e ruínas dentro de nós, e já não temos mais controle nenhum. John Piper disse o seguinte, abre aspas, Satanás gasta 168 horas por semana tentando enganar você. Você acha mesmo que pode manter uma mente renovada dando uma olhada de 10 minutos na palavra de Deus uma vez por dia? Fecha aspas. Cento e 168 horas tem uma semana. Quatro horas de culto nós temos na semana, nesta igreja. 164 horas nós temos fora daqui. O que é que você faz nessas 164 horas? Tirando as 8 horas do dia que você tem que dormir. O que é que você faz? Com que você gasta seu tempo? O que é que ocupa a sua mente? O que é que ocupa seu coração? Com que você gasta cada minuto?
Então você acha mesmo que vindo para cá, 4 horas por semana apenas, para os cultos aqui, isso é o suficiente para manter você um crente firme, um crente cheio da graça, cheio do poder de Deus? Você está se iludindo. Você está iludido, e tem gente que só vem no domingo mesmo, só é 2. Então, de 168, sobra 166. Aí nessas 166, o que é que você faz? Eu sei o que Satanás faz. Satanás vai passar as 166 horas, como disse aqui John Piper, tentando enganar você. Tentando capturar seu coração, conquistar seu coração. E você, tolo, faz o que com essas 166 horas? Não lê a palavra, não ora, não liga para um crente para ficar conversando sobre o céu, não tem contatos com ninguém. É um morto-vivo. Você, meu irmão, que se contenta em estar com Deus apenas por 4 horas por semana, escute, você é um morto-vivo. Você está morto espiritualmente e não percebeu. Você está morto. Se você falta um culto de oração e isso não lhe incomoda, você está morto. Se você passa a semana inteira sem ler a palavra e isso não incomoda seu coração, você está morto. Morto. E não percebeu. É meu dever alertar você, é meu dever chamar você à responsabilidade, porque esse é um desafio. O nosso desafio diário é o de nos manter vigilantes, alertas, cuidando para não perder aquilo que ainda nos resta, aquilo que temos de pouco, que temos realizado com muito esforço. Nunca esqueçamos do juízo inesperado que virá. Porque virá. Virá sobre todo aquele que brinca de viver para Deus sem compromisso fiel com Ele. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Cristo disse que Ele virá como um ladrão. Como um ladrão. Não vai avisar. O ladrão não avisa quando vai entrar na casa da gente. Não avisa. Por isso que Tiago escreveu o seguinte. Abra sua Bíblia comigo em Tiago. Capítulo número 5, por favor. Verso de número 8. Se você pegar de Apocalipse voltando, você encontra mais fácil. Pegue do último da Bíblia voltando. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Esta é a mensagem, Jesus voltará. Devemos viver diariamente conscientes de que Cristo está às portas. E um dia prestaremos contas a Deus pela maneira como o servimos aqui neste mundo. Terceira e última aplicação que nós temos desse texto é que Deus nos desafia a confiar na garantia de triunfar com Cristo. Deus nos desafia a confiar na garantia de triunfar com Cristo. Veja, os poucos irmãos fiéis de Sardes tinham a garantia de vestir branco com Cristo em sua marcha triunfal na eternidade. Que os nomes deles jamais seriam apagados do livro da vida, os quais foram escritos antes da fundação do mundo. Eles deviam viver alimentando diariamente essa garantia de Cristo no coração. Assim somos nós. Devemos viver diariamente alimentando o nosso coração da garantia de que um dia marcharemos de modo triunfal com Cristo Jesus na glória, vestidos de branco perante as hostes celestiais. Além do que, meus irmãos, ainda que o cartório apague nosso nome aqui, assim que morrermos nesta terra, nosso nome jamais será apagado do livro da vida, porque ele foi escrito antes da fundação do mundo. O texto diz que o Senhor
confessará o nosso nome diante de Deus Pai e dos seus anjos, porque nós o confessamos diante dos homens, mesmo sofrendo todos os riscos por amor do seu nome. Minha oração hoje à noite é que o Senhor nos sustente firme. Nos sustente firme em suas mãos. E jamais deixe que nosso coração se iluda com o mundo ao nosso redor. Como é fácil, irmãos, nos iludirmos com o mundo ao nosso redor. Como os jovens se iludem. Como os homens se iludem, as mulheres se iludem. Como é fácil ser tomado pelos encantos, pelas seduções, pelos prazeres, oportunidades fáceis, luxúrias e tudo que nos afasta do Deus vivo. Nós temos que ter cuidado com isso, porque foi isso que matou aquela igreja. Foi isso que matou aquele povo, permitir que o mundanismo fosse entrando porta adentro, e eles não tinham então mais força de confrontar o pecado, mais força de confrontar a mentira, o engano, os falsos ensinos, não tinham mais, porque se acomodaram, como sapo na água morna, eles se acomodaram àquela condição espiritual. Então lembrem, a vinda de Cristo é certa, iminente. E ele disse: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor Deus bendito,